Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre os castelos medievais. Nós vamos entender um pouco da sua história, qual a função para que eles foram projetados e onde eles estão na atualidade, qual papel eles cumprem hoje. O início da história desses gigantes se dá no século V d.C. Com o declínio do Império Romano Ocidental, as forças de Roma já não eram capazes de proteger as fronteiras. Nisso, acontecem as invasões bárbaras. O que seriam essas invasões bárbaras? Toda pessoa alheia ao Império Romano tinha esse título de bárbaro, seria o que hoje nós conheceríamos como estrangeiros. Então, essas pessoas alheias ao Império começam a adentrar as cidades de forma desorganizada, gerando conflitos, guerra civil, e nisso toda a população que residia nas cidades passa a migrar para o campo em busca de proteção. Beleza. E do período que se estende do século V, onde começa todo esse processo de migração para o campo, até o século XIV, os castelos experimentaram diversos avanços tecnológicos na questão de arquitetura, das construção, dos meios de construção, para levantar edificações cada vez maiores, cada vez capazes de suportar mais pessoas, suprimentos, sistemas de defesa, ataque, tanto quanto para o conforto da realeza que ele residia, quanto para a segurança de todos os. A partir do século XIV, se dá início à decadência da Idade Média. Por quais questões? Devido à diminuição da população, devido a incessantes guerras, devido à peste negra, devido à queda da influência da Igreja sobre os senhores feudais, que agia como uma forma arbitrária de conceder ou não poder, de regular essa sociedade medieval. Devido a todos esses aspectos, chega ao fim de instabilidade que a gente via no século V depois de Cristo. Todo esse período conturbado de guerras, invasões, ele cessa, porque toda essa população que vem para as cidades do Império Romano, ela já está estabilizada e, de certa forma, até fragilizada, devido à guerra e à doença. Nisso, todo o povo que morava nos castelos passa a migrar de volta para a cidade, porque não há mais a necessidade dessa proteção que eles buscavam em relação às cidades perigosas, uma vez que elas já estão estabilizadas novamente. Agora eu vou citar um trecho do site Blogspot e do autor Rafael Martinelli, que trata de curiosidades de alguns castelos. A arquitetura dos castelos europeus impressiona pela sua beleza e grandeza. A nossa imaginação nos leva de volta à Idade Média, medieval, que nos faz imaginar como viviam os reis, rainhas, cavaleiros com suas incríveis armaduras e guerras sangrentas que lhe foram travadas. O castelo tinha como principal função defender as famílias e os bens de algum senhor nobre, e por isso, na grande maioria das vezes, eram estrategicamente construídos em lugares altos para facilitar a visão ao redor. Vou falar sobre, primeiramente, o primeiro castelo, o castelo de Liechtenstein, na Alemanha. O castelo de Liechtenstein, também conhecido como Castelo de Conto de Fadas, localiza-se sobre um penhasco nas montanhas Suábias, próximo a Ronon, em Baden-Württemberg, na Alemanha. A sua primeira construção remonta a cerca do ano 1200. Agora eu vou falar sobre o segundo castelo, o castelo de Harkastel. O Harkastel fica na província de Utrecht, na Holanda. O interior do castelo é decorado com talha ricamente ornamentada, que relembra o interior de uma igreja católica romana. Os primeiros indícios da existência do castelo remontam de 1391. Alvo de repetidos ataques e desastres ao longo dos séculos, o
castelo foi restaurado e ampliado várias vezes, até o último ocupante morrer. A partir de então, o castelo entrou em declínio, restando apenas nada mais que ruínas. Em 1890, o castelo passou às mãos do barão Etienne de Van der Waal. Ele casou-se com uma baronesa francesa e com esse auxílio ele pôde reconstruir o castelo novamente. A restauração do castelo foi realizada de 1892 até 1912. Agora eu vou falar sobre o terceiro castelo, o castelo de Rosensalzburg. Ele é localizado na Áustria, mais especificamente na cidade de Salzburg. Com um comprimento de 250 metros e uma largura de 150 metros, é um dos maiores castelos medievais na Europa. Construído em 1077 pelo arcebispo Gerard, é consideravelmente ampliado pelo arcebispo Leonardo. É hoje a maior fortaleza totalmente preservada da Europa Central, tendo servido como uma fortaleza e residência temporária dos arcebispos príncipes durante muitos anos. A fortaleza também serviu como um quartel militar e uma prisão. Hoje a fortaleza é aberta ao público durante todo o ano e os artistas de todo o mundo se reúnem para cursos na Academia Internacional de Verão. Agora eu vou falar sobre o quarto castelo, o castelo de Alresford Castle, na Irlanda. O castelo de Alresford localiza-se perto do condado de Galway, na Irlanda, às margens do lago Corrib. Geograficamente, o castelo está localizado no lado sul do rio Congo. O castelo medieval é datado de 1228 e hoje é um dos principais e mais belos pontos turísticos da Irlanda. Agora eu vou falar sobre o quinto castelo, Earthmont Cels. Esse castelo é um castelo construído de tijolos, perto de uma cidade que chama Earthmont Cels, no Reino Unido. Hoje a casa de Bader, hoje ela serve como uma universidade. No início da construção do castelo, ela é datado de 1441, pois o mesmo serviria de residência ao Sir George, tesoureiro da casa de Henrique VI. O resultado não é uma estrutura defensiva típica da maioria dos castelos, mas uma residência palaciana, arcaica e autoconsciente do estilo de castelo. Mas e aí? Onde estão esses gigantes na atualidade? Quais são as suas funções? Nós vimos que eles sempre foram instrumentos de proteção em meio às guerras e períodos conturbados. Hoje, eles se tornaram atrações turísticas, além de serem monumentos que são parte viva da história europeia. Alguns se transformaram em ruínas, em hotéis, em museus. Então, pessoal, essa foi a história dos castelos medievais. E você, já parou para pensar onde nós estaremos daqui a alguns séculos?